Então, nós estamos no bloco 2, né? Aí eu vou começar perguntando para vocês. Tem algum exercício em particular que gostariam que resolvesse? Hoje, eu estou olhando aqui para a lista. Eu acho que para essa semana, para essa semana, os exercícios que são os recomendados são o exercício 1, o 2 e o 5. Esses exercícios que têm aplicações, eu pretendo fazê-los semana que vem, tá? Eu acho que eles têm. Primeiro a gente tem que aprender a resolver as EDOs, depois a gente foca nos problemas em específico. Acho que a ideia é essa. Mas, tirando esse pequeno comentário, tem algum específico que gostariam que fizesse ou querem que eu faça aqui um ou dois exemplos de cada e vamos nessa? Vamos fazer exemplo de cada mesmo? Posso fazer. Tá, beleza. Então, eu vou começar com essa número 1. Então, o objetivo do curso de agora em diante é a gente resolver equações diferenciais, tá? E a gente começa, claro, com as mais simples possíveis que a gente consegue, que são as de primeira ordem. Então, a gente está começando aqui com a parte mais trivial, que são as equações de primeira ordem. E aí, se a gente parar para pensar que esse é um assunto totalmente novo, apesar de não tão novo assim para vocês. Ai, gente, vocês estão ouvindo o barulho da furadeira? Só para. Não, então não. Então não, tá cortando? Ah, que bom. Então, o redutor de ruído aqui está funcionando, beleza. O que que eu estava falando? Ah, sim. Então, se a gente parar para pensar que, apesar de o assunto ser uma novidade, mas nem ser tão novidade assim, principalmente para vocês da física, que as equações aparecem mais naturalmente, a questão é, se você tem uma equação como essa aqui, eu vou começar com esse exemplo aqui. Questão letra 1, letra C. Y' é igual a 1 mais y. Então, primeiro, 1 mais y ao quadrado. Primeira coisa, fazer algumas observações sobre ela. Primeiro, essa é uma equação que ela diz o seguinte, olha, você tem que encontrar uma função cuja derivada com relação ao tempo e espaço, tanto faz, é igual a 1 mais a própria função ao quadrado. Então, que função é essa que satisfaz essa relação? Que se você pegar a função e derivar, é equivalente a derivada ser 1 mais essa função ao quadrado. A pergunta que a gente quer responder é que função é essa, né? Quem é o y de x? Quem é o y de t, no caso? Que satisfaz aí essa relação aí. Vou chamar aqui de 1, né? Que satisfaz aqui essa relação. A gente não sabe, tá? Então, a nossa busca desse momento em diante é encontrar mecanismos para encontrar quem é essa y, tá? De uma forma primitiva, e aqui primitivo no sentido de primitivo mesmo, quando a gente não sabe o que fazer, a gente tenta pelo menos, como é que eu posso dizer? Tentar entender o que está acontecendo, que tipo de função é essa, tá? Então, essa questão número 1 é exatamente para isso. Bem, eu não sei encontrar essa y, pelo menos não neste momento. Então, como que eu posso fazer para pelo menos entender como que essa função y pelo menos se comporta? Talvez já seja suficiente para o problema, às vezes para o problema que você está resolvendo, talvez seja suficiente entender pelo menos o comportamento da função, mesmo que você não saiba quem seja ela de fato, tá? Então, a nossa pergunta ainda permanece, quem é essa função y? Mas o objetivo deste exercício em particular não é encontrar a y, é pelo menos entender como a y se comporta. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar um negócio chamado campos de direção. Então, isso, como disse, é uma forma primitiva da gente tentar entender como que a função y se comporta, mesmo sem conhecê-la, que já é uma coisa legal, porque você não precisa necessariamente saber
quem que é a função para saber como ela se comporta. Então, eu quero saber como que a y se comporta em função do tempo, sem conhecer a y. Como que eu vou fazer? Bem, o que essa relação aqui traz, ó, essa relação aqui traz, ele diz o seguinte, olha, que a inclinação da reta tangente, na verdade, é 1 mais a função ao quadrado. Tá ok? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou, na verdade, pegar alguns valores de y e ver qual que é a inclinação naquele determinado ponto. Então, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, vamos supor aqui que seja 1, aqui é 2, aqui é -1, menos y, por exemplo. Isso aqui é o y, tá? Então, o que eu vou fazer é pegar esses valores de y, né, porque esse aqui é y, estou imaginando aqui que nesta reta aqui, ó, nesta reta toda aqui, em cada uma dessas retas, na verdade, cada uma dessas retas aqui que eu vou desenhar, ó, isso aqui o y é constante igual a 2, aqui o y é constante igual a 1, aqui o y é constante igual a -1, aqui o y é constante igual a 2, e aqui sobre essa reta aqui o eixo x, né, o eixo t, perdão, o y é constante igual a 0. Então eu quero saber, em cima de cada uma dessas linhas, tá, como que a função y, como que a derivada da função se comporta, tá? Então, eu vou marcar alguns pontos aqui, ó. Quer dizer, não preciso marcar pontos aqui, na verdade. Então, por exemplo, olha, quando o y é igual a 1, vamos começar com 0, né? Melhor. Então, vamos escolher os valores aqui. Então, quando o y é igual a 0, deixa eu equilibrar. Deixa eu chegar para cá o meu... Fazendo tudo errado aqui. Deixa eu chegar para cá o meu desenho. Tá dando para entender a ideia, né, pessoal? Então, quando o y é igual a 0, o que que acontece com a inclinação da reta tangente? A inclinação da reta tangente vai ter dy dt igual a 1. Porque é 1 mais 0 ao quadrado, né? Que é igual a 1. Perfeito? Quando o y é igual a 1, ou seja, sobre aquela reta ali, sobre essa reta aqui, ó, a segunda reta aqui, é igual a 1, a inclinação da reta tangente vai ser 1 mais 1 ao quadrado, que é igual a 2, tá? Quando o y é igual a 2, eu vou ter então dy dt, que vai ser 1 mais 2 ao quadrado, que é igual a 5, tá? Então, o que que eu tô observando com isso aqui? Olha, eu estou dizendo o seguinte, sobre cada ponto que eu escolher aqui sobre essa reta, qualquer ponto que eu marcar aqui sobre essa reta, a inclinação da reta tangente vai ser sempre a mesma. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, a inclinação da reta tangente é 5. Neste ponto aqui, a inclinação da reta tangente é 5. Neste ponto, a reta tangente é 5. Ou seja, sobre qualquer ponto aqui, a inclinação da reta tangente é 5. Se eu pegar a retinha de baixo aqui, ó, sobre cada ponto, a inclinação da reta tangente é 2. Se eu pegar essa outra reta aqui de baixo, a inclinação da reta tangente é sempre 1. Se eu vier aqui para baixo, vão ser os mesmos valores aqui, de 2 e 5, né? Por quê? Porque nessas duas retas, como é y ao quadrado, né? Então, o valor de y ali que é negativo, ele vai ficar positivo e vai ficar exatamente a mesma coisa, tá? Então, vamos tentar desenhar mais ou menos aqui, só para a gente entender. Então, aqui, ó, vou desenhar, deixa eu ver, qualquer boa aqui para destacar. Vou tentar esse amarelo aqui, vamos lá. Então, por exemplo, eu estou dizendo o seguinte, olha, vamos começar aqui no 0, tá? Então, aqui no 0, a inclinação da reta tangente é igual a 1. Foi o que a gente tinha encontrado. Então, vamos imaginar que aqui seja 1. Então, aqui é 1. Vou desenhar de 2 em 2 espaçado aqui. Então, eu estou tentando desenhar mais ou menos igual aqui. Então, aqui para trás também. A inclinação é sempre a mesma, tá? A inclinação aqui para trás é sempre a mesma. E aí eu continuo para sempre. Beleza? Quando eu pulo dessa reta para cima, né? Então, eu saio da reta aqui, ó, y igual a 0, passo para y igual a 1, e y igual a -1, o que que acontece? A inclinação é 2, ou seja, ela é mais para cima, né? Acho que eu vou precisar redesenhar aqui para não ficar... Vou só redesenhar aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Então, eu vou desenhar um pouquinho mais deitado aqui. Muita coisa, mas um pouco mais deitado.
Isso aqui é tudo aproximado, tá? Então, por exemplo, aqui a inclinação é 1. Quando eu vou para cima, a inclinação fica um pouco mais em pé. Porque ela vira 2, né? Então, um pouco mais em pé, um pouquinho mais assim. Que a ideia é aproximada. Que não é nada exato, não. E aqui embaixo, nessa linha aqui também, eu tenho essa mesma inclinação. Então, aqui vai ficar mais em pezinho assim. Fica mais ou menos assim, tá? Quando eu passo para a próxima linha, ó, quando o y é igual a 2, ele fica mais inclinado ainda, ele fica mais em pé, né? Então, ele vai ficar mais em pé do que ele já estava. Aqui está muito em pé, né? Deixa eu crescer um pouco menos em pé. Fica mais em pé ainda. Mais inclinado ainda, né? Ele fica bem em pé, mas ele fica inclinado ainda. Difícil desenhar, né? Ainda mais eu que sou um péssimo desenhista. Não tem problema não, né? A gente está aqui para aprender. Eu também, né? Então, tem mais uma aqui. Beleza. Eu acho que dá para perceber pelo menos a nuance aí. Então, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar o seguinte, né? A gente não consegue ter certeza sobre o comportamento, a gente não consegue ter certeza qual que é a função que está lidando. Mas a gente tem uma noção do comportamento. A função ela começa bem em pé, a gente está olhando para as tangentes, né? Se isso aqui é a tangente, então a curva é como se ela passasse aqui, né? Tangenciando essas retas aqui. Então, o comportamento da função, o que essas retas indicam, é que ele faz uma coisa tipo isso aqui, né? Tipo uma, de função cúbica, né? Então, apesar da gente não saber qual que é a função aqui que está relacionada, a gente tem uma noção do comportamento. Então, a ideia dos campos de direção é exatamente isso. Eu não resolvo o problema de fato, mas eu entendo, ou pelo menos consigo visualizar aproximadamente como que a função se comporta. Então, é que ela se comporta mais ou menos assim. Deu para entender, pessoal? O processo? Vou desenhar só aqui um que é mais grosso aqui, ó. Só para vocês terem uma noção aqui, ó. Então, o comportamento seria mais ou menos esse aqui da função, tá? Essa é a ideia dessa questão aí. É só para a gente entender o comportamento aproximado de cada uma dessas funções aí. Fechou? Deu para pegar a ideia? Isso aqui é uma parte importante do conteúdo, mas como apresentação. Eu, por exemplo, não tenho como cobrar isso em prova, é muito difícil cobrar isso em prova, né? Dá muito trabalho para a gente para poder cobrar esse tipo de coisa. Já é difícil cobrar isso aqui em prova no mundo normal presencial, no EAD é até um pouco mais trabalhoso. Então, assim, eu não vou focar nessa parte aqui, não. Eu vou focar na parte mais interessante, que é de fato resolver problemas do 2 para frente, tá? Então, isso aqui é uma parte interessante do conteúdo, mas é mais uma parte de apresentação. O que eu quero mesmo é que vocês resolvam. Isso é o que interessa. Isso aqui ninguém usa mais hoje em dia, né? Isso aqui é uma estratégia de um passado em que a gente não tinha condições de resolver analiticamente, e aí tentava uma forma aproximada, mas uma forma aproximada que trouxesse informações relevantes. Hoje, no celular, a gente consegue resolver uma EDO não linear da mais complicada possível, né? Então, numericamente. Então, esse assunto aqui, por mais interessante que ele seja, ele não vai ser relevante para vocês, assim, de forma geral, né? A parte que é relevante mesmo é do 2 para frente, tá? Fechou? Deu para pegar? Mais ou menos? Deu para entender a ideia? Tem alguém com a mão levantada aí. Pode falar. Apesar de ser uma função quadrática, ela se comporta geometricamente como uma função cúbica, é isso? É porque, observe, ó, o que a gente está olhando é para a derivada, né? A derivada da função é 1 mais a função ao quadrado. Então, é por isso que, apesar da gente estar olhando, imaginando que a gente está lidando com função quadrática, na verdade, a função ela tem um comportamento mais de função cúbica, porque, na verdade, a gente está derivando essa função, né? Entendeu?
O que a gente está olhando é para a derivada dela, né? Isso aqui que a gente está analisando é a derivada dela. Ó. A derivada dela tem um comportamento quadrático. Então, o que leva a gente a observar mesmo que a função de fato tem um comportamento meio cúbico, né? É isso. Entendeu? Sim, obrigado. Professor, Oi. essa questão da dedução realmente ela é um pouco complicada, né? De você assim conseguir fazer. Ela é difícil, né? Porque, assim, montar essas tabelas é relativamente fácil, né? Mas, assim, enxergar o comportamento da função Para mostrar no gráfico é difícil. é difícil, exatamente. E aí vamos partir agora para a parte mais interessante, que é a parte mesmo de resolver o problema, que é o que vale a pena mesmo, que você quer saber a função de fato, né? Ah, e só uma curiosidade interessante aqui. Apesar da gente estar achando que a solução disso aqui é cúbico, na verdade, esse comportamento aqui vai, se eu não estou enganado, estou olhando para ela aqui, mas eu acho que a solução dessa EDO é uma tangente, tá? Isso aqui é a solução, é a tangente. Não tenho certeza, tá? Eu preciso fazer a conta, mas eu estou suspeitando que isso aqui dá uma tangente, tá? Depois a gente vai chegar... Talvez a gente consiga resolver nessa aula. Sim, eu vou resolver nessa aula aqui. Já a gente faz ela. E aí, legal. Vamos partir para 2 aqui, que é para 2 que é onde a coisa começa a ser mais interessante, tá? Então, é o seguinte. Só antes da gente partir para 2, vamos só comentar uma coisa aqui. Então, nessa equação aqui. Então, essa aqui é uma equação diferencial ordinária. Bem, ela é uma equação diferencial porque eu tenho a derivada e a função relacionadas na mesma equação, tá? Então, ela é uma equação diferencial por isso. Ela é uma equação ordinária, porque ela só tem uma derivada, que é a derivada do tempo, tá? Só tem as funções aqui, na verdade, são funções de uma variável, tá? Quando a gente tem funções de mais de uma variável, né, as funções, as EDOs, as EDs, né, as equações diferenciais, deixam de ser ordinárias, ordinária no sentido de que a função é de uma variável e que, claro, eu só tenho também a derivada de uma variável, então é uma equação diferencial ordinária. Essa aqui é de primeira ordem. Por que ela é de primeira ordem? Porque eu só tenho derivada de grau 1, só tenho primeira derivada, tá? Ah, Vinícius, então quer dizer que se eu tivesse segunda derivada, ela seria de segunda ordem. É isso mesmo. Então, de terceira derivada, terceira ordem, quarta derivada, e assim por diante, tá? Então, essa é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, EDO, primeira ordem. E essa, especificamente, é uma EDO não linear, porque o y aparece aqui de forma não linear. O y aparece aqui ao quadrado, tá? Essa aqui, em especial, é não linear, ok? Beleza? Nessa segunda questão, a gente só vai lidar com EDOs que sejam lineares. As EDOs que são lineares, elas têm esse formato aqui específico. dy dt mais p de t vezes y igual a q de t. Então, isso aqui é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Ó. Observe que eu estou aqui com primeira derivada, linear. Tá? Esse aqui é o formato geral das lineares. E nosso objetivo aqui é resolvê-las, tá? E ela é linear, por quê? Porque aqui, ó, o y aparece só y. Se o y aparece ao quadrado, se aparece ao cubo, se aparece o ln de y, se aparece exponencial de y, não importa. Se o y não aparece só y sozinho, ela não é linear, tá? E não importa quem seja P e Q, tá? A linearidade está relacionada com o y. Então, o y que precisa aparecer de forma linear. Se o P ou o Q é uma função não linear, esquisitíssima, para a gente pouco importa. Quem decide a linearidade da equação é esse y aqui. Tá bom? Então, esse é o formato geral das EDOs lineares. E é eles que e são essas equações que a gente quer resolver. Como que a gente faz para resolver isso? Então, a ideia da gente resolver esse problema é usando um método chamado método do fator integrante, tá? Que é, a gente vai multiplicar essa equação por um termo apropriado,
de tal forma que, do lado esquerdo aqui da equação, apareça uma regra do produto. Então, a ideia é essa, tá? Então, o método do fator integrante tem a seguinte ideia. O que eu vou descrever ele aqui agora? O método do fator integrante tem a seguinte estrutura. Eu vou multiplicar, tá? Toda a minha equação. Então, é a equação que eu tenho aqui, ó. dy, dt, mais p de pato, vezes y, igual a q de t. E eu vou multiplicar toda essa equação por uma função mi de t, tá certo? De tal forma que depois que eu multiplicar, eu vou obter isso aqui, né? Mi de t vezes dy dt mais mi de t vezes p de t y igual a mi de t vezes q de t. E aí, essa função mi, tá? Que é o fator integrante, esse cara aqui é chamado de fator integrante. Eu não sei quem ele é ainda, claro, né? Mas assim, o objetivo do método é a gente encontrar quem é esse fator integrante. Depois que eu multiplico toda essa equação por esse termo apropriado, ainda desconhecido, esse termo mi, ele tem que ter a seguinte característica: ele vai transformar tudo isso que está do lado esquerdo em uma regra do produto da seguinte maneira. Isso aqui é mi vezes y derivada. Ou, se preferir, né, a derivada desse produto aí. Tá? E a pergunta é, esse termo sempre existe? Sim, tá? Ele sempre existe. E qual que seria a vantagem, na verdade, se essa função mi faz com que apareça aqui do lado esquerdo uma regra do produto? Qual que é a vantagem, então, disso? A vantagem é o seguinte, ó. Se por acaso do lado direito eu tenho uma regra do produto, desculpa, do lado esquerdo eu tenho uma regra do produto, isso vai fazer então com que a minha equação fique assim, né? A derivada com relação desse produto, isso aqui vai ser igual a mi de t vezes q de t. E aí, o que eu quero encontrar é o y, tá? Isso aqui é quem eu quero saber. Quem eu desejo, né? Quem queremos encontrar. Ok? Então, eu quero encontrar o y. Bem, mas se eu quero encontrar o y, essa estrutura traz uma boa sugestão de como encontrar o y, fazendo o quê? Integrando dos dois lados, né? E aí, por isso, o nome fator integrante. Tá? Estou multiplicando, então, dos dois lados, um fator, e aí ele faz com que eu possa integrar dos dois lados e isolar o y. Então, aqui é ótimo, porque aí eu posso integrar aqui dos dois lados, ó, com relação ao tempo. A gente fala tempo, tá? Com relação à variável t. E aí, na hora que eu puder integrar aqui, ó, essa função q e essa função mi, apesar de desconhecida neste momento, a gente vai conhecer essa função. Já já a gente vai mostrar quem é ela. Mas aí, na hora que eu integrar dos dois lados, ó, isso teoricamente é conhecido, isso teoricamente é conhecido. A integral da derivada é a função que está dentro. Então, isso aqui vai ficar mi de t vezes y de t mais, vou botar aqui menos constante, posso chamar assim, né? Acho que ninguém vai se importar se a minha constante for positiva ou negativa, é só uma constante. E isso aqui é igual à integral de mi vezes t vezes q de t dt. Tá? Então é por isso que chama o método do fator integrante. E aí, como eu quero encontrar o y, eu só posso isolar o y agora. Passo a constante de integração para o lado de lá e vou passar o mi dividindo para obter o seguinte, então, que é a função y de t. Se por acaso essa função mi, se o fator integrante existir, ela vai ficar assim, ó, 1 sobre mi, integral de mi de t, q de t, certo? Vezes dt, mais a constante sobre mi de t.
Beleza? Então, o método do fator integrante, ele tem essa ideia. Qual que é a ideia? A ideia é pegar uma EDO linear, que são todas essas da questão número 2, multiplicar por uma função apropriada, que a gente ainda não sabe qual que é, mas a gente vai descobrir já já, tá certo? De tal forma que, quando eu multiplicar por essa função μ aqui, este lado esquerdo inteiro da equação diferencial, depois que eu multipliquei pelo fator integrante, ele vira uma regra do produto. E aí, na verdade, é a partir dessa regra do produto que a gente vai descobrir quem que é a nossa função μ. Tá? Então, a forma geral da solução é essa aqui. Agora eu só preciso descobrir quem que é essa função μ, né? Aqui isso aqui é a nossa solução, né? Isso aqui é a solução desejada. Porém, mas falta, né? Falta o μ. Quem é o μ? Quem é a função μ de t? Tá? E quem é ela, né? Então, como encontrar o μ de t aqui? Tá dando para entender, pessoal? Tá tranquilo? Ou não tá tranquilo? Sim, sim. Tá tranquilo. Por enquanto tá bom, né? Então, vamos lá. Por enquanto. Então, vamos aqui, ó. Como que a gente encontra o μ, tá? Bem, por hipótese, qual que é a... Como que tem que ser estruturalmente o μ? Então, a função μ, ela tem que ter a seguinte característica. Se eu derivar este produto, μ de t, vezes y de t, isso foi o que a minha condição imposta, tá? Essa condição quem impôs a condição fui eu, tá? Então, se eu derivar este produto de μ com y, isso aqui claramente vai dar derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Mas eu quero que essa derivada do produto, ela coincida com quem? Ela coincida com o que está aqui do lado esquerdo, né? Ops. Eu quero que ela coincida com o que está aqui do lado esquerdo, tá certo? Então, eu quero que isso aqui, na verdade, coincida com quem? Coincida com μ, y' mais μ vezes p vezes y. Tá? Estou escrevendo como linha aqui só para a gente ter que ficar repetindo tudo, tá? Então, para a gente encontrar o μ, a gente tem que fazer o quê? Deriva esse produto, que dá isso, mas isso aqui, ó, essa igualdade vem da minha condição imposta lá em cima. Então, vou até deixar destacado aqui, ó. Essa igualdade vem da condição imposta, vou chamar de 2 aqui, em 2. Vou chamar aqui. Então, aqui, ó. Aqui é o 2, ó. Ok? E aqui a condição imposta foi, quando eu multipliquei tudo por μ, né? Então, aqui eu multipliquei tudo por μ, ó, todo o lado esquerdo, eu pedi que o lado esquerdo todo fosse essa regra do produto, né? E para esse lado esquerdo todo ser a regra do produto, eu vou precisar ter essa igualdade sendo satisfeita aqui. Mas olha que interessante, algumas coisas aqui eu posso cortar, ó. Aqui eu tenho, ó, μ, y', eu tenho μ, y' aqui, tá ok? O que faz, então, com que eu fique com o seguinte, o restante aqui, que é o seguinte, ó, μ' vezes y é igual a μ vezes p vezes y. Bem, teoricamente, uma função que satisfaz isso aqui, uma função y que satisfaz isso aqui é a função y igual a zero, né? Mas a princípio eu não quero que o zero seja uma solução. Então eu vou supor que o y seja diferente de zero, para poder cortar aqui, ó. Tá? Estou supondo que o y seja diferente de zero, então eu vou colocar aqui. Y diferente de zero, para eu poder... Que a função seja não nula, tá? Essa é uma condição que eu estou impondo aqui. E aí, a gente vai obter o seguinte, ó. μ' igual a μ vezes p, tá certo? Ou agora escrevendo, né? Tem aqui, ó, dμ dt igual a μ de t vezes p de t. Então, para eu encontrar o problema para eu encontrar o fator integrante, eu tenho que resolver uma EDO, né? De primeira ordem também. O bom aqui é que essa EDO é relativamente fácil de calcular, tá? Eu posso observar o seguinte, ó.
eu tenho mi aqui multiplicando e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou manipular essa EDO da seguinte maneira. Eu vou pegar esse mi que está aqui multiplicando, vou passar ele dividindo para o lado de lá, e esse dt aqui da derivada, eu vou passar para o outro lado para ficar com a seguinte equação aqui. Vou ficar assim, ó, com dmi sobre mi igual a p de t vezes dt. Então, observe que do lado de cá eu tenho tudo em função do mi, enquanto do lado de cá eu tenho tudo em função do dt. Vocês devem ter aprendido que a gente pode manipular isso lá no cálculo 1. Aprenderam ou não? Eu acredito que sim, né? Ninguém falou nada, mas eu acredito que sim. E aí vamos observar o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, dmi sobre mi. Qual função que eu derivo com relação a mi que dá 1 sobre mi? O ln, né? Exponencial. ln. E ln, né? Não. ln. Desculpe, perdão. LN. ln, isso mesmo. Então aqui, ó, A o que eu exponencial dela mesma, desculpe. é isso mesmo. Se eu vou integrar dos dois lados aqui, ó. E aí, quando eu integro dos dois lados, eu tenho do lado uma função de mi, do outro lado uma função de t. E aí, aqui, como eu disse, né? Qual a função que eu derivo com relação a mi que dá 1 sobre mi? O ln. Então, aqui, ó, dá o ln de mi, tá certo? Enquanto do lado direito, como eu não sei quem é a função p de t, eu vou deixar como p de t ele mesmo. E aí, aqui eu vou suprimir a constante de integração, porque ela não vai ser relevante, tá? Ela não vai ser relevante. Eu poderia trabalhar com ela até o final, mas eu ia observar que usá-la não faria diferença no resultado final. Então, por isso eu vou suprimir, tá? Então, aqui, ó, não estou esquecendo, não. Estou suprimindo de propósito, tá? Então, eu estou aqui desconsiderando a constante de integração. Então, para ninguém falar assim, quando pegar essas notas, falar assim, mas o professor não colocou a constante de integração aqui. Tá, mas eu não coloquei de propósito, porque eu sei que ela vai ser relevante no resultado final. Então, por isso mesmo, eu já estou desconsiderando ela. E aí, por fim, agora eu posso isolar o mi aqui, né? Eu posso isolar o mi aqui, ó. E para isolar o mi, eu vou usar a exponencial. Então, se eu aplicar a exponencial dos dois lados, eu tenho essa estrutura aqui, e a exponencial do ln dá o mi, eu encontro, então, qual que é a cara do fator integrante. É a cara do fator integrante, essa cara aqui. Então, o fator integrante tem sempre essa cara simpática aqui. E agora acho que a gente já pode conseguir resolver algumas dessas EDOs aí. A gente pode já fazer alguns dos exemplos aí. Então, vamos começar com o mais simplão de todos, que é o 2 letra A. Esse aqui é, de fato, o mais tranquilo, tá? Que a EDO é a seguinte, ó. A EDO é dy dt mais 7 sobre 2y igual a 28 sobre 10, que dá 14 sobre 5, né? Igual a 14 sobre 5. Ok? Bem, para resolver essa EDO, a gente vai ter que multiplicar por um fator integrante, mas aqui vamos identificar quem são os termos. Olha, este aqui é o P de T, enquanto este aqui é o Q de T. Tá certo? O fator integrante, como eu acabei de calcular, ele tem esse formato aqui, ó. Então, a gente vai calcular o fator integrante. Então, vamos para o fator integrante aqui. O fator integrante, então, é mi de t, que é a exponencial da integral do p de t, que é 7 sobre 2 dt. Tá certo? Que neste caso é totalmente imediato, isso é exponencial de 7t sobre 2, mais constante, mas de novo, repetindo, aqui a constante é irrelevante, eu posso suprimir ela sem nenhum problema. A gente já suprimiu uma vez, a gente está suprimindo ela de novo, tá? Então, este é o fator integrante. Significa o seguinte, significa que se eu pegar essa EDO toda e multiplicar por esse fator integrante, o que, que vai acontecer? Se eu pegar a minha equação toda, que é dy dt mais 7 meios de y
igual a 14 sobre 5 e multiplicar por exponencial de 7t sobre 2, isso aqui vai ficar então, né? Vou botar aqui embaixo. Isso aqui vai ficar exponencial de 7t sobre 2 mais exponencial... Faltou o y' aqui, né? Y' mais exponencial de 7t sobre 2 vezes 7 sobre 2y igual exponencial de 7t sobre 2, 14 vezes 14 sobre 5. Multipliquei dos dois lados. O fator integrante tem qual característica? Transformar tudo que está do lado esquerdo numa regra do produto. Correto? Então, isso aqui vai virar qual a regra do produto? É a regra do produto, que é a derivada do fator integrante vezes a função y de t que eu quero encontrar. Perfeito? E aí aqui a gente já sabe, né? Como eu fiz ali em cima, né? A ideia então aqui é que eu tenho essa... Tem aqui, vezes o y, exponencial 7t sobre 2 vezes 14 quintos. E aqui agora eu vou integrar dos dois lados, né? Então aqui eu vou integrar dos dois lados. Calcular a integral dos dois lados. Com relação a t, tá? Com relação a t aqui. E na hora que eu calcular a integral, aqui do lado esquerdo, isso vai ficar a mesma coisa, né? Não vai mudar, porque afinal de contas eu estou integrando uma derivada, então eu vou obter isso aí. Do lado direito, então, vai aparecer a integral disso aqui. E aí, qual função que eu derivo que dá a exponencial de 7t sobre 2? Bem, se eu derivo a exponencial ou se eu integro a exponencial, eu continuo com a exponencial. O máximo que eu vou ter que observar aqui é que eu tenho um fatorzinho de correção, né? Que eu tenho esse número multiplicando. Ah, Vinícius, você esqueceu a constante de integração. Na verdade, eu não esqueci. Como essa integral que a gente ainda não resolveu, dessa integral vai aparecer uma constante de integração, né? Então, eu vou usar essa constante aqui. Lá em cima eu coloquei só para lembrar que sempre vai aparecer. Mas ela ainda não apareceu porque ainda não resolvi essa integral. Vou resolver ela agora. Então, 14 quintos é constante. Se eu integrar exponencial de 7t sobre 2, isso dá 2 sobre 7, vezes exponencial de 7t sobre 2. Observe que se eu derivar isso aqui, vai sair o 7 mesmo multiplicando, que vai cancelar com esse cara aqui, não é isso? Tá certo? Então, a primitiva dessa função é isso aqui tudo, ó. Ok? E agora, finalmente, a constante de integração aqui, ó, o k. Perfeito? Acho que aqui dá para simplificar, né? Aqui dá para cortar aqui, então vai ficar 4 quintos ali, né? Então, aqui vai ficar assim, exponencial de 7t sobre 2y igual a 4 quintos de exponencial de 7t sobre 2 mais k. Bem, mas o que eu quero é o y, né? Para isolar o y, eu vou ter que dividir por isso aqui dos dois lados, né? Então, dividindo aqui dos dois lados por exponencial de 7t sobre 2, a gente vai obter, então, finalmente o seguinte. A gente vai obter finalmente que o y de t é igual a 4 quintos exponencial de 7t sobre 2 dividido por exponencial de 7t sobre 2 mais k dividido por exponencial de 7t sobre 2, o que implica, então, que o y de t, isso aqui eu posso cortar, né? Isso aqui corta com isso aqui, e eu finalmente obtenho, então, que isso dá 4 quintos mais k exponencial de menos 7t sobre 2. E aí cheguei à minha solução desejada, que é essa aqui. Então, a função que eu derivo uma vez e somo com 7 sobre 2 dessa mesma função, essa combinação toda vai dar 2,8, que é a resposta da letra A. Perfeito? Deu para entender, pessoal? Sim. Tá tranquilo? Então vamos prosseguir. Tá, Então, tranquilo.
Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. Ó. Vamos fazer mais uma aqui. Tô olhando uma aqui que talvez seja boa para fazer. Vamos tentar 2 letra D aqui, ó. Vamos ver. Espero que a gente consiga, né? 2D aqui. 2 letra D de dado. A 2 letra D, ela diz o seguinte, eu tenho y' mais 2y seno de 2x igual a 2 exponencial cosseno de 2x. Então, agora a gente já sabe que o nosso primeiro passo é procurar o fator integrante. Então, já vamos direto, né? Então, já vamos para a busca do fator integrante aqui. O fator integrante, ele tem o formato que a gente definiu ali em cima, que é o seguinte. Aqui, no caso, a variável é x, né? Então, é mi de x, que é aqui, exponencial da integral do p de x dx. Mas o p de x é tudo que multiplica o y, que é 2 seno de 2x. Tudo que está multiplicando o y ali. Então, tudo que está multiplicando o y é exponencial de 2 integral do seno de 2x dx. Beleza? Bem, qual a função que eu derivo que dá seno de 2x é menos cosseno de 2x sobre 2, não é isso? Certo? Eu acho que é isso, né? Se você deriva o cosseno, vai dar menos seno, vai sair um 2 aqui da regra da cadeia, e aí vai ter exatamente isso. Simplificando esse cara aí, vai ficar então exponencial de menos cosseno de 2x. Tá? Então, o fator integrante nesse caso é exponencial de menos cosseno de 2x. E aí eu vou pegar este camarada que eu acabei de encontrar, mi de x aqui, nosso companheiro aqui nessa solução. Vou multiplicar toda a minha equação aqui pelo fator integrante. Então, aqui eu vou ficar com o seguinte, ó. Exponencial de menos cosseno de 2x vezes y', né? Estou esquecendo ele aqui. Mais exponencial de menos cosseno de 2x vezes 2 vezes seno de 2x vezes y é igual a 2 exponencial de cosseno de 2x vezes exponencial de menos cosseno de 2x. Achei que ficou enorme, né? Mas aqui é bom, ó, aqui não tem nada de ruim, apesar de ter ficado grande. Olha, aqui eu tenho exponencial de cosseno, e aqui tem exponencial de menos o cosseno. Então, esses caras se cancelam, né? Isso aqui dá 1, esse produto, né? Este produto dá 1. E do lado de cá, todo este camarada que está aqui, na verdade, corresponde a quem? Corresponde a uma derivada de um produto, que é o fator integrante vezes o y de x. Derivada. Então, tudo isso, resumidamente, fica assim, né? Fica exponencial de menos cosseno de 2x vezes y de x, linha é igual a 2. Esse produto aqui dá 1, né? Tá certo? E pronto, agora é só integrar. Integrando com relação a x aqui, eu vou obter o seguinte. Então, vou botar aqui a integral com relação a x. A gente vai obter o seguinte. A gente vai obter exponencial de menos cosseno de 2x vezes y igual a 2x mais constante de integração. E aí, finalmente, a gente vai obter aqui que o y, na hora que eu passar esse cara aqui dividindo, né? Ops, na hora que eu passar esse cara aqui dividindo, né? Eu vou ficar com isso aqui, ó. 2x sobre exponencial de menos o cosseno de 2x mais constante de integração sobre exponencial de menos cosseno de 2x, que ainda posso escrever assim para ficar mais bonito. 2x exponencial. Na verdade, eu posso escrever assim, né? 2x mais constante exponencial do cosseno de 2x. Fica um pouquinho mais compacto. E aí pronto. Essa é a solução da minha DO.
Aqui a gente acaba. Deu para entender, pessoal? Posso passar para o 5? Pode, professor. Essa daí, ela aparentemente pareceu mais prática de resolver do que a outra que eu tinha feito. É porque eu estava explicando ainda. Então, assim, Essa enquanto deu eu uma vou. clareada melhor. É porque eu já fui direto aqui ao ponto, foi mais fácil, né? Então vamos lá. Então vamos agora para 5 aqui. A ideia da 5, de resolver as questões das 5, é a mesma ideia de como a gente encontrou o fator integrante. Tá? Então eu vou fazer aqui direto. Essas equações são equações que a gente chama de separáveis, tá? Então eu vou só escrever a equação do fator integrante aqui. Então, quando a gente falou do fator integrante, o fator integrante, ele nascia da seguinte EDO, que era DMI, fator integrante, né? Só voltando aqui ao que a gente acabou de discutir. O fator integrante, ele nascia da seguinte EDO, que era essa aqui, ó. Tá certo? E aqui que a gente fez para resolver isso? A gente pegou esse dt que estava desse lado, passou para o lado de lá, pegou esse mi e passou dividindo. E a gente reescreveu essa EDO, que está nesse formato original, no seguinte formato, tá? Este tipo de EDO, que satisfaz essa característica de que eu consigo isolar um lado com a função e o outro lado com outra, desculpa, um lado com uma variável e o outro lado com outra variável, a gente chama esse tipo de equação de um tipo de equação chamado de blá, 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 blá. Deixa eu voltar. Este tipo de equação a gente chama de separável, tá? Então isso aqui é uma equação separável. Por que que ela é separável? Porque eu consigo separar um lado só com mi e um lado só com t. E aí, a questão número 5 trata de equações que são separáveis, tá? Então, o objetivo é resolver equações que são separáveis. Então, voltando ao nosso primeiro exemplo, né, que a gente falou sobre o gráfico lá, né, que a gente a princípio não estava procurando a solução especificamente, vamos voltar nele aqui, ó. Voltando à questão. Que era y' igual a 1 mais y quadrado. Certo? Se eu observar o seguinte, essa equação ela também é separável. Vou chamar aqui de 1, aqui de 2. Essa equação também é separável. Por que que ela é separável? Porque a gente tem o seguinte, ó, isso aqui é dy dt igual a 1 mais y ao quadrado. E aí eu consigo pegar todo este cara que está aqui, que só depende de y, passar para o lado de cá, e eu consigo pegar esse dt e passar multiplicando. Se eu fizer isso, eu vou ficar com isso aqui, ó, dy sobre 1 mais y ao quadrado igual a 1 vezes dt, tá certo? E aí aqui eu consigo, ó, aqui só depende de y, e aqui só depende de t, então ela também é separável. Bem, a vantagem de uma EDO separável é a seguinte: se você consegue isolar um lado só em y, um lado só em t, você pode integrar dos dois lados. Que foi o que a gente fez nesse caso do fator integrante, né? Quando a gente integrou dos dois lados aqui, a gente conseguiu resolver esse problema direto. Que acabou aparecendo o ln aqui, não foi isso? Então a ideia aqui é que a gente consegue integrar dos dois lados. Aqui, no caso, como ela é separável, o que eu vou fazer é colocar uma integral dos dois lados. E na hora que eu integro, eu fico com uma integral em y aqui e uma integral em t do lado de cá. E neste caso, o que a gente vai obter é o seguinte, olha. A gente vai obter qual função que eu derivo que dá 1 sobre 1 mais y ao quadrado, a arcotangente de y. Então, aqui dá arcotangente de y. Certo? Lado esquerdo, né? Enquanto do lado direito, eu tenho t mais constante. Tá ok? Bem, se eu quiser isolar o y aqui, ó, a arcotangente é a função inversa da tangente. Então, eu tenho que aplicar a tangente dos dois lados. E a tangente da arcotangente de y igual a tangente de t mais k. E aí, aqui eu consigo, né? Como essas funções, uma é inversa da outra,
a tangente da arcotangente dá o argumento. Então, aqui eu acho, então, que y de t, na verdade, é tangente de t mais k. E olha que coisa curiosíssima, né? Olha que coisa curiosíssima. A gente tinha observado um comportamento parecido com de uma função que fosse cúbica, né? Mas a gente não provou nem que era cúbica, nem que não era, né? Quando a gente viu o desenho lá, o comportamento, a gente só tem a ideia de que ela é crescente. Basicamente é isso, e ela é crescente parecido com um polinômio de terceiro grau. Mas, na verdade, ela é uma tangente. E se você parar para pensar, a tangente tem um comportamento. Eu sei que elas não são a mesma coisa, mas, de certa maneira, ela é crescente também, dentro de um intervalo limitado, né, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, mas ela tem um comportamento parecido com o da função cúbica, no sentido de que ela vem lá do menos infinito, cruza o zero e sobe de novo para mais infinito. Então, assim, a nossa observação inicial é compatível com a função que a gente encontrou aqui, tá? Como disse, a gente nunca consegue achar perfeitamente, mas a gente consegue um bom esboço, que foi o que a gente conseguiu, pelo menos entender o comportamento da função. Então, essa questão número 5, ela trata de equações que são nesse formato, que são separáveis. Eu vou fazer mais uma aqui para a gente encerrar, e a gente volta na quarta-feira. Já entendi que sexta não é um bom dia para vocês. Assim, tudo bem, por que eu preferi fazer na sexta hoje? Porque como vocês fizeram a prova até segunda, eu pensei, bom, acho que eles nem tiveram tempo de estudar ainda, ou pelo menos de assistir alguma aula. Mas como a gente vai ter mais um tempinho aí, assistam as aulas, deem uma estudada na lista, que na quarta-feira vai ficar... Vocês já vão ter uma bagagenzinha para a gente discutir melhor, né? E aí, enfim, vamos lá, continuando. Só para a gente terminar, vou pegar mais um problema aqui, ó. Vou pegar os 5 letras C aqui. 5 letras C, o que eu tenho é essa equação aqui, ó. dy dt igual a 2t sobre y mais y t ao quadrado. Então, como a gente está lidando com equações separáveis, o que eu vou fazer é tentar deixar um lado só com y e um lado só com t e ver o que acontece. Bem, aqui é quase que imediato, né? Eu vou isolar aqui no denominador o y, aqui vai ficar um mais t quadrado. Eu vou pegar esse y e vou passar para o lado de lá multiplicando, e esse dt eu vou passar para o lado de cá multiplicando também. Então, eu vou ficar com esse aqui, ó. Y dy é igual a 2t sobre 1 mais t quadrado dt. E aí eu consegui chegar no que eu queria, que é um lado ficar só em função do y e o outro lado só em função do t, tá? E aí aqui, como a gente fez dos outros itens, a gente vai integrar os dois lados. E aí, qual função que eu derivo com relação a y que dá y? É y ao quadrado sobre 2. Então, aqui do lado esquerdo, eu vou ficar com y ao quadrado sobre 2, tá? E aqui do lado direito, eu vou integrar essa função aí. Então, eu vou deixar ela indicada aqui, porque a gente vai precisar fazer uma mudança de variáveis aqui para integrar ela. Não estou esquecendo da constante de integração não, tá, pessoal? Como ainda falta essa integral para resolver, a gente bota a constante de integração no final. Perfeito? Então, vamos lá. Como é que eu vou resolver essa integral? Então, para resolver essa integral, a gente vai fazer uma pequena mudança de variável. Vou chamar, então, aqui, ó, z de 1 mais t quadrado. Então, dz vai ser 2t dt. Então, tudo que está aqui no numerador vai ser o dz, e aqui embaixo vai ser z. E aí eu consigo reescrever isso aqui como sendo o seguinte, olha. Integral de dz sobre z. E a integral de dz sobre z é o ln de z mais constante, né? Ln de z mais constante de integração. Como z é 1 mais t quadrado, então eu consigo concluir que y ao quadrado sobre 2 é igual a ln de 1 mais t quadrado mais constante. Beleza? E aí, por fim, para a gente acabar, a gente tem que isolar o y, né? Que é o y que a gente quer encontrar. Neste caso, vou então multiplicar por 2 dos dois lados para achar que y ao quadrado de t é 2 vezes o ln de 1 mais t quadrado, mais 2 vezes a constante de integração. E aí aqui
Eu vou precisar tirar a raiz quadrada dos dois lados. Aí vai ter. Então, aqui y de t é mais ou menos raiz quadrada de 2 ln de 1 mais t quadrado mais 2 vezes a constante de integração. E aí pronto, a gente encerra aqui o nosso problema. E aí achamos aqui quem que é a função y, e aí encerramos. Beleza, pessoal? Deu para pegar? Deu para começar a entender a matéria aí? Deu sim. Então agora é com vocês. Eu vou mandar para vocês as notas da aula com essas soluções, e aí semana que vem a gente volta e discute os outros problemas e continua com essa parte de equação de Bernoulli, etc. E faz esses outros problemas mais complicados aí. Tá bom? Aí a gente faz a primeira avaliação. Mas o mais importante dessa lista são esses primeiros, porque esses primeiros é que vão ensinar vocês como é que resolvem os problemas. Então é bom praticar o 2, o 5, o 6. O 6 eu vou deixar para a semana que vem para fazer, mas à medida que vocês forem estudando, vocês podem fazer. Então esses são os problemas mais importantes aí por hora, tá? Beleza? Beleza. A aula do YouTube também tá muito boa. Eu gostei bastante. As do Matheus? É, isso. É, que Legal. estão lá na plataforma, né? Do YouTube lá de Cálculo 2. Não, então, o Matheus é top. Pode assistir as aulas dele lá que ele é excelente. Beleza, pessoal? Então é isso. Então vou encerrar por aqui. Tenham um ótimo dia, um bom final de semana e bons estudos aí para todos. Tá bom? Abração. Até mais. Tchau, professor. Bom final de semana. Bom final de semana.